Eu, Robô é um livro do incrível Isaac Asimov, que na verdade é uma coletânea de contos que foram lançados originalmente no período de 1940 a 1950 e organizados juntos no formato de livro no ano de 1950. Contos estes que na verdade refletem o quão à frente do seu tempo e o quão incrível é a capacidade criativa do autor. Nós vamos conversar sobre este livro um pouco hoje aqui no Jornada Inesperada. Aqui comigo a edição brasileira, a primeira edição brasileira pela editora Aleph, que conta com 320 páginas, um total de 9 contos, e que possui um papel do tipo pólen bastante confortável ao toque e uma tipografia bastante confortável também à visão. O Isaac Asimov é conhecido como o pai dos romances de ficção científica e ele faz jus a esse apelido, né? Não é a primeira vez que ele aparece aqui no canal e eu, como grande fã que sou suspeito para falar e tecer elogios em relação a ele. Até hoje eu tenho gostado bastante de tudo que eu já consegui ler dele. E aqui nesse livro em especial, o Asimov nos pinta uma trama viva, com um frescor temporal que impressiona ao mesmo tempo que contém mensagens concisas e instigantes por trás de seus contos. É uma experiência única mesmo. Cada conto é independente entre si, embora eles tragam uma mensagem que se interconecta de alguma forma, principalmente quando a gente tenta pensar um pouco sobre as leis da robótica e as relações entre homens e máquinas nesse mundo aqui apresentado. O Isaac Asimov lança aqui os seus leitores em uma aventura em um futuro não tão distante, onde podemos dizer o homem e a máquina se encontram e lutam para redefinir o entendimento daquilo que nós chamamos de vida, do amor e da consciência. E este local, né, este campo de batalha onde as histórias acontecem, as apostas são nada mais, nada menos do que a própria sobrevivência. Estes contos, no total de 9, como eu já disse para vocês, eles são independentes entre si, né? São histórias independentes entre si. Você não precisa ter lido um conto para poder entender o outro, mas existem conceitos que vão se repetir ao longo das histórias e que, à medida que você avançar nos contos, você vai perceber, não é? Essa ambientação que o autor é capaz de realizar com seus leitores. Estes contos estão cheios de personagens inesquecíveis, especulações alucinantes e ação ininterrupta também. Eu, Robô é uma poderosa experiência de leitura, para mim e para tantos outros, de um dos principais contadores de histórias do nosso tempo. E como eu disse agora há pouco, nós temos aqui uma coletânea de contos que são independentes entre si, mais uma vez, e possuem um cerne em comum, que são as relações diversas existentes entre os homens e os robôs e as máquinas. Aqui você pode ter o seu primeiro contato com as famosas leis da robótica, se é que você ainda não as conhece, mas que são bastante conhecidas por todos os fãs, né, da ficção científica. Essas leis elas versam sobre essa relação entre homens e máquinas, não é? A bem dizer, a primeira lei dizia que os robôs não devem prejudicar um ser humano. A segunda lei ela dizia bem clara que os robôs devem obedecer às ordens de um humano e que na terceira lei eles deveriam proteger a sua própria existência, mas apenas desde que isso não violasse as regras número 1 e a regra número 2. E com essas 3 leis da robótica, a humanidade teria embarcado de vez, né, em sua maior aventura, a invenção do primeiro homem positrônico, que é um conceito essencial para o entendimento das histórias aqui presentes. Estamos aqui em uma nova era ousada de evolução que abriria enormes possibilidades e também riscos imprevistos, pois os cientistas que inventaram os primeiros robôs, eles não estavam exatamente muito contentes que as suas criações devessem permanecer como simplesmente ajudantes pré-programados, robôs de companhia ou máquinas operárias sencientes, né, que são aquelas que possuem consciência própria do existir. E assim logo os robôs, os próprios robôs, conscientes da sua própria inteligência, poder e do que a gente pode chamar também de humanidade, também não permanecem contentes com essa sua condição inicial e parte dos conflitos, né, que geram as histórias acontecem. E à medida que humanos e robôs lutam para sobreviver juntos,
e muitas vezes um contra o outro também, na Terra ou no espaço, em diversas ambientações, o futuro de ambos encontra-se na balança. Homens e mulheres, humanos, eles enfrentavam robôs enlouquecidos, robôs telepáticos, robôs políticos, enfim, a diversidade de robôs que existia em vários tipos, em várias áreas. E também eu posso dizer vastas inteligências robóticas, né, em diversos graus, em diversos níveis, que já podem secretamente, inclusive, controlar o mundo. E ambos estão fazendo as mesmas perguntas, ambos, né, homens e robôs, se encontram fazendo a mesma pergunta. O que é aquilo que define um ser humano? E uma outra pergunta que é muito presente nesses contos é: será que a humanidade não se encontra ultrapassada, obsoleta? E isso faz parte do conteúdo desses contos também. São perguntas que o autor faz com que o próprio leitor se faça também. E é interessante porque existe um quê filosófico forte, né, nessas histórias. Em Eu, Robô, o Isaac Asimov muda para sempre a nossa percepção sobre robôs e também sobre os seres humanos. Atualiza aquele mito atemporal do sonho do homem de brincar de Deus com todas as suas recompensas, né, possíveis, bem como com seus terrores também. Por fim, claro que ao ver o nome do livro, você talvez lembre-se de um filme com o ator Will Smith, que foi lançado lá por volta de 2004, que também se chamava Eu, Robô, e existe uma conexão entre aquele filme e estes contos aqui organizados em forma de livro. E bom, eu preciso falar que o roteiro daquele filme não se conecta diretamente a um conto específico deste livro. Isso porque o roteiro do filme de 2004 era uma história ambientada originalmente em um outro universo, digamos assim, mas que em determinado momento da sua produção incorporou elementos presentes em vários dos contos aqui desse livro, né? E assim fez-se a relação, né, livro-filme, ou seja, o filme conta uma história diversa, contendo retalhos, eu posso falar assim, do que se pode encontrar nesses contos aqui do livro. O filme ele é interessante, mas claro, o livro aqui é uma outra coisa, são outras histórias, possuem elementos em comum. Você vai encontrar, quem lê o livro vai assistir ao filme, vai encontrar uma ou outra referência, mas vai perceber que é tudo muito distante do que está presente aqui no livro. Não é uma representação, eu não ia falar uma representação fidedigna, né? Porque na verdade o objetivo do filme foi outro, né? Desde o começo. Em algum acidente da direção e da produção do filme foi que as coisas tentaram flertar com essa história aqui. Então o livro, na verdade, nos traz algo muito maior e muito mais fantástico, muito mais forte, muito mais elaborado e muito melhor desenvolvido também. Então assim, o filme é maravilhoso, é fantástico, é um filme pipoca, super serve para distrair, mas o livro é incrivelmente melhor. E é isso, pessoal, ficamos aqui mais uma vez no Jornada Inesperada. Fiquem todos bem, nos vemos muitíssimo em breve. Tchau!